Olá, amigos! Estamos de volta ao Direto ao Ponto e desta feita iremos falar menos um pouco de política do que centralizar o nosso diálogo, como fizemos anteriormente, somente sobre política. Mas não há como fugir, embora transversalmente falaremos de educação. O Brasil está inserido hoje dentro de um contexto mundial em que a educação está a dever muito ao Estado. E não é a educação do próprio Estado, não é a estrutura educacional, é o conhecimento. Nossos jovens hoje concluem o ensino médio com um conhecimento muito aquém daquilo que é esperado, o que faz com que nós estejamos atrasados muito em relação a alguns países médios até, como o Chile, a Argentina, que estão muito à frente da gente. E eu conversando com um poeta chileno, amigo, ele ficou espantado como um país como o Brasil, de uma riqueza tão grande, um tamanho continental, não consegue ser o maior país do hemisfério sul, né? Se você considerar que na linha do Equador para baixo, todos os países que fazem o hemisfério sul, tem inúmeros países que estão à frente do Brasil em desenvolvimento econômico, social, político e cultural. Por que o Brasil, com essa imensidão toda, não consegue ser um país de destaque, como deveria ser? Isso na visão dele. E diz como é que um povo consegue cultuar jogador de futebol como Neymar, que não demonstra qualquer intimidade com a cultura, com a educação, com as formas de convivência universais calcadas na cultura, e não cultua os seus escritores. Ele até me chamou a atenção que na década de 70, a maioria dos livros do Jorge Amado, que era conhecido mundialmente, olha aí, na década de 70, 80 também, por aí, os livros do Jorge Amado tinham uma foto dele na capa e as pessoas reconheciam Jorge Amado na Europa, porque todos os seus livros tinham uma foto na capa. Hoje, se Neymar levar uma queda, quebrar um dedo, tiver um impedimento qualquer de jogar, ele é notícia em todos os jornais do país, né? Esse último episódio dele aí, sendo acusado de estupro, fez com que as páginas de jornais, os comentários jornalísticos do país inteiro se voltassem para um episódio tão banal na vida de um subcelebridade. Enquanto isso, a nossa educação, que deveria ser privilegiada, principalmente valorizando a nossa cultura, os nossos escritores, fica relegada a um plano inferior. E aí, lembrando uma coisa que eu aprendi na década de 80, quando eu era estudante de letras da Universidade Federal do Ceará, que há mais bibliotecas na cidade de Buenos Aires do que em todo o Brasil. Se você considerar que o Brasil tem 220 milhões de habitantes e que Buenos Aires tem 18 milhões de habitantes, 17, 18 por aí, proporcionalmente é um povo que está muito mais habituado à leitura do que nós durante esses 500 anos. Então, é gritante a diferença nossa, por exemplo, para o povo chileno e para o povo argentino em relação à leitura, aos níveis de leitura da população. Isso faz com que haja valores diferenciados. E aí é que entra a política pública, né? E nós, infelizmente, com o Ministério da Educação entregue a uma pessoa completamente incapaz de compreender os processos educacionais que existem no mundo, de renegar a marginalidade, o maior educador do hemisfério sul, que é Paulo Freire, um dos maiores do mundo, um cara que é estudado em Harvard, diferentemente de alguns ministros que disseram que fizeram mestrado em Harvard e nunca pisaram lá. Paulo Freire é estudado em Harvard como teórico da educação. Então veja quanto disparate nós temos hoje com relação à educação, com relação à cultura, de um povo que está à mercê de uma política de divisão. Bolsomínios e esquerdopatas. Ambos estão equivocados.
O que a gente precisa é educação, conhecimento, leitura e compreensão da realidade. Não adianta só ler, porque os bolsominions leem os fake news e acham que aquilo é verdade. Os esquerdopatas se apegam a determinadas estruturas mentais que a esquerda desenvolveu ao longo do século XX e continuam repetindo como fórmulas vencidas. Então é preciso que a gente se livre desse complexo de repetição, de papagaio, e ao invés de ser papagaio, inclusive de teorias estrangeiras dentro das academias, das universidades, passe a conhecer, passe a olhar para a história e aprender a história do Brasil. Porque se você aprender a história do Brasil, você vai deixar de dizer muita asneira por aí. E o brasileiro não precisa mais ser considerado no mundo como papagaio ou cucaracha, como os americanos nos chamam, os latinos. A gente deveria recuperar um pouco da imagem que os escritores da década de 70 e 80 construíram no mundo e que nós perdemos paulatinamente, e com essa perda a gente vai sofrer muito no futuro. Recuperar uma imagem é muito mais difícil do que construí-la. Gildemar Pontes, direto ao ponto.